Glória a Deus, aleluia. O fogo consumidor está nessa noite aqui, não está, irmãos? Amém? Vamos nessa noite pedir o fogo de Deus para a nossa vida. Aleluia. O fogo que queima o coração, que abrasa a vida do crente, o que o faz pular como um cordeiro na presença do Senhor. Aleluia. Nosso maravilhoso e bendito Pai, em nome do teu glorioso Filho Jesus Cristo, aleluia, nós estamos diante da tua presença para bendizer o teu nome, Senhor, para glorificar o teu nome, meu Deus e meu Pai, porque tu és um Deus de fogo, um Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, um Deus que fala no meio da igreja em labaredas de fogo, um Deus, aleluia, que visita o teu povo com fogo. Oh meu Deus, nós te adoramos esta noite, porque tu estás aqui. E agora, meu Senhor, nós queremos te pedir: cerca esta igreja com uma muralha de fogo, meu Senhor, um muro de fogo. E agora, meu Senhor, enche o teu povo do fogo do teu Espírito Santo. Esta labareda maravilhosa, esta chama bendita que começou no dia de Pentecostes, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno, aleluia. Nós te pedimos, ó Pai, expulsa todo espírito contrário à tua obra, todo espírito maligno agora, em nome de Jesus Cristo. Nós te amarramos e ordenamos: saia em nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno agora vai saindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pai, recebe a nossa adoração e o nosso cântico nesta noite, em nome de Jesus. Mas irmão Ezequiel, está aqui o irmão Ezequiel, está o irmão Leite. Fique de pé, irmão Leite. Irmão Abílio, irmã Carolina. Quem mais? Ah, tem o Osias. Osias, cadê o Osias? Ah, tá ali. Rapaz, você parece que estava encolhido. Os irmãos querem dar boas... Cadê a Carolina? Lá está. Os irmãos querem dar boas-vindas para os nossos amados irmãos nessa noite. Bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Ezequiel. Há lugar para os obreiros aqui no púlpito ainda. Pastor Lázaro, irmão Salomão, seu lugar está aqui vazio. Os obreiros devem vir aqui para frente para ajudar nesse trabalho que é muito importante. O evangelista irmão Ezequiel estará falando a palavra de Deus e contando o seu testemunho. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. É claro que eu não vou poder dar o meu testemunho por completo. Eu vou cortar muitas partes, mas eu vou procurar colocar de uma maneira que os irmãos possam entender. E eu também não quero somente dar esse testemunho e depois você saia daqui dizendo: olha que obra maravilhosa que Deus fez na vida do irmão Ezequiel. Eu quero que Deus faça esta noite também na tua vida. Eu quero que Deus faça maior ainda na sua vida. Eu quero que você saia daqui com a sua vida espiritual completamente transformada. Eu quero que você saia realmente dizendo que realmente Jesus tem poder para libertar. Porque, irmãos, o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer muito mais na sua vida. Vai depender como você vai se colocar diante do Senhor nesta noite. Por isto você não se desligue da comunhão com Deus. Porque a hora que eu começar a testemunhar, certamente o anjo do Senhor vai começar a andar pela igreja. Para que no final do testemunho, quando eu começar a orar para Deus libertar, espero que você tenha sido uma das pessoas contempladas com esta luz que eu vejo sobre a sua cabeça, para ser curado, para ser libertado. Porque o nosso Deus, Ele é o maior. Amém, Jesus? Se coloque em pé, irmão. Se você começar a se distrair e conversar, cuidado que você perde a tua bênção. Por isso vamos orar agora ao Senhor. Soberano Deus,
É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nesta noite, Senhor, a tua igreja está na tua casa de oração, para ouvir, ó Deus, a tua palavra e as maravilhas, ó Deus, que tu tem operado na vida da tua igreja, do teu servo e da tua serva. E nesta noite, Senhor, sabemos que este lugar é, Senhor Jesus, o lugar da tua habitação, o lugar da adoração, do louvor e da exaltação ao teu nome. E nesta noite, Senhor, olha para a tua igreja, olha para o teu servo, olha para a tua serva, que está passando pelas lutas, que está passando, ó Deus, pela tribulação, que está debaixo do remédio, que está enfermo. Nesta noite, ó Deus de fogo, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, venha queimar com fogo, venha queimar com poder. Sai, espírito imundo, sai pelo sangue do Cordeiro, toda amarração, todo pecado, toda iniquidade agora, toda força do inferno, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Não resista, demônio, toda força contrária, ó Deus, vai queimando, ó Deus, vai tirando, ó Deus, vai levando embora, ó Deus, vai libertando, para que o teu Espírito Santo venha trabalhar na vida deste homem e desta mulher de uma maneira. Amém. Fica, irmãos, em espírito de oração. Fique em espírito de oração e ligado com Deus, para você não perder a sua bênção. Amém? Irmãos, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico e desde muito cedo conhecer a palavra de Deus. Mas como todo jovem que nasce no lar evangélico, quando atinge uma certa idade, certas coisas do mundo parece que começa a vir sobre as nossas vidas, e começa também de uma maneira ou de outra aparecer os amigos, e que muitas vezes não são crentes, e às vezes nós julgamos que não tem problema nenhum, e que não há nada de errado, e às vezes nós esquecemos que há pessoas que estão diante de nós sorrindo e conversando, e dá a impressão que é tão feliz quanto você, mas a verdade é uma mentira. Por fora é algo muito bonito, mas lá dentro está tudo estragado, todo o sentimento, toda a vida daquela pessoa. E às vezes esquecemos que a luz jamais vai combinar com as trevas. E não adianta você dizer: ah, eu sou um crente e eu vou me dar muito bem com aquela pessoa que não é crente. Sim, até determinada altura você pode se dar até bem, mas a hora que você começar a entrar e a conviver no meio das pessoas assim, o que vai acontecer? Você tem um modo de vida e aquela pessoa tem outro, e você é capaz de, na sua fraqueza, ser levado, cair, e às vezes quando acorda, você está no fundo de um poço, juntamente com aquela pessoa que você achou que era tão feliz quanto você. E assim, irmãos, aconteceu comigo, quando eu atingi a idade de 14 para 15 anos, eu estava na casa do Senhor, e eu tinha certeza que eu era muito feliz. Eu participava de todas as coisas, e não tinha motivo para querer qualquer coisa do mundo. Mas a grande verdade, irmãos, é que a concupiscência dos nossos olhos às vezes nos leva para uma derrota e para um buraco. E acontece que chegou um dia, eu conheci um grupo de moças e rapazes que, apesar deles não serem crentes, moravam no mesmo bairro que eu. Um dia eu conheci eles e comecei a andar,
e achei que não tinha nada de errado. E quando eu saía com eles, como jamais eles atacavam os crentes, jamais eles falavam de religião, eu achava que não tinha importância nenhuma, mas eu tinha esquecido que o diabo, quando ele vem para derrubar um crente, ele vem com pele de cordeiro. E às vezes o crente, ele está sendo levado e ele está vendo que vai cair, e ele não toma uma atitude antes que seja tarde demais. E muitas vezes a nossa derrota, quando nós sentimos ela já vem vindo longe, já vem vindo lá de trás, porque de uma maneira ou de outra, Satanás vem minando a sua vida espiritual. E geralmente com aquele tipo de conversa, que você acha que não vai ter problema nenhum na sua vida, mas quando ela entra pelo seu ouvido e sai pelo outro, tudo bem. Mas quando ela entra pelo seu ouvido, ela para na sua mente e cai no seu coração, aí começa a acontecer uma verdadeira tragédia. E eu estava andando com aquele grupo de rapazes e moças, que eu pensava ser meus amigos, porque amigo é só Jesus. E estava andando com eles, e certo dia, um deles disse para mim: Ezequiel, você tem certeza que você é feliz? Que você está seguindo a verdadeira religião? Ele falou: será que você não está dentro da igreja por causa de uma tradição de família? Ele dizia: olha, eu sou católico porque a minha mãe é. Será que você não é crente porque a tua mãe é crente, o pai dela também foi? E ele disse: como você pode provar para mim que um bolo ele é ruim se você não comer daquele bolo? Será que o teu Deus cobraria tão caro de um dia você entrar num cinema, de você às vezes fumar ou tomar um pouco de bebida? Ele dizia: isto não mata ninguém. É verdade, irmãos, não mata ninguém, mas mata a nossa vida espiritual. E quando a nossa vida espiritual está morta, nós também estamos mortos para Deus. Porque a única maneira do homem ter ligação com Deus não é pela carne, não é pelo seu intelecto, mas é pelo seu espírito. E se o seu espírito estiver morto dentro de você, certamente os desejos da sua carne vai prevalecer, e você vai precisar satisfazer o desejo da sua carne, porque a sua vida é vazia. E eu, irmãos, quando estava na presença do Senhor, eu não tinha necessidade de nada, porque Jesus estava na minha vida. E quando Jesus está na vida de um homem e de uma mulher, ele não precisa de cinema, de baile, de bebida, de prostituição, porque tudo isto é apenas uma ilusão que você faz hoje e vai ter que fazer amanhã. Mas quando você tem Jesus, você deita em paz, você acorda em paz, você senta na mesa com a sua família e tem paz para participar de um banquete. Mas quando um lar não tem Jesus, nós olhamos e vemos, irmãos, que até na hora das refeições acontecem tragédias. E quando aquele rapaz começou a conversar comigo, ali Satanás começou a trabalhar. E ele acabou de conversar e ele disse: olha, eu não sou crente e sou tão feliz quanto você, mas é claro que um dia mais tarde eu iria descobrir que não era nada daquilo, a aparência dele não era o mesmo lá dentro. E eu não me lembrei que ainda que ele fosse tão feliz quanto eu, um lugar ele não poderia entrar o dia que ele partisse. Jamais ele poderia herdar a salvação, porque quem não passa pelo sangue de Jesus no céu não pode entrar.
E ali, irmãos, eu dei ouvido, e ele acabou de conversar comigo, e eu pensei assim, ele está falando um monte de besteira, porque eu tenho certeza que eu sou feliz. Mas acontece que eu tinha dado lado, e aquela conversa daquela tarde ficou na minha mente, e à noite eu fui para a igreja, e quando eu me sentei no banco, não tinha muitas pessoas aquela noite na igreja, e quando o pastor abriu a Bíblia e ele foi começar a pregar, ali eu comecei a escutar uma voz horrível, e só mais tarde eu fui entender que era a voz do demônio. E quando o pastor abriu a Bíblia, que ele foi começar a pregar, eu escutei aquela voz que disse: mas você está aí sentado, você está perdendo o seu tempo. Esse pastor vai falar um monte de abobrinha que falou a semana passada. E enquanto os teus amigos estão se divertindo, você está aí, ó, você vai envelhecer aí não é teu lugar. Para servir a Deus, não precisa tudo isto não. E eu sabia que não podia ser Deus que estava falando, porque eu estava sentindo um arrepio, eu estava sentindo uma coisa horrível perto de mim. E quando aquele pastor começou a pregar, aquela voz conversava e não deixava eu ouvir a mensagem. E quando o pastor acabou de pregar, acabou o culto, eu fui embora para casa, mas eu já comecei a sentir a opressão maligna na minha vida. E daquele dia em diante, a minha vida não seria mais a mesma, porque eu comecei a mudar, eu comecei a me distanciar da presença do Senhor. Eu comecei a deixar de ter prazer nos cultos de oração. E quando o crente ele não participa do culto de oração, ele já está com a metade da sua vida dentro do buraco. Porque a coisa que o diabo ele vai procurar atacar em primeiro lugar a vida do crente é na oração, porque ele sabe que é a coluna, é o único meio de ligação com Deus. E quando você não ora, você certamente perde a comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus, as trevas vai se aproximando. E ali começou a acontecer isto, irmãos, comigo. E culto após culto, então, era só chegar na hora da mensagem, lá vinha aquela voz maligna começar a falar comigo. E eu começava a passar mal, e não me sentia jamais bem em ouvir falar das coisas de Deus. Quando o ser humano ouve falar das coisas de Deus e ele se revolta, é porque Satanás está trabalhando na vida dele. Porque não existe homem ou mulher que escute falar das coisas de Deus, que ele possa se sentir mal, se ele realmente estiver o seu coração voltado para Deus. Mas se eu começar a falar de Jesus para você, e você começar a passar mal, é porque existe uma força contrária na sua vida. E ali, irmãos, naquela condição, eu fui enfraquecendo espiritualmente, e continuei andando com aquele grupo de pessoas. E então, certo dia, um daqueles rapazes disse: você já experimentou, Ezequiel, fazer um teste com esse Deus, para ver se realmente ele existe? Eu falei para ele: eu nunca precisei. Ele falou: mas parece que a sua aparência, olha bem como o mundo olha para você, parece que a sua aparência está mudando. Você parece que tinha um semblante diferente, e parece que agora você vive meio triste, meio esquisito. Está vendo como o mundo te conhece, irmão e irmã? O mundo ele te julga pela aparência, porque ele não pode enxergar o que está dentro de você, mas o que tiver dentro de você vai refletir no teu rosto, no teu semblante, viu? Por isto que a Bíblia diz que nós somos como uma luz que resplandece no mundo. E ali naquela condição, ele começou a falar comigo, e como eu já não estava mais sentindo aquela alegria que eu tinha de louvar a Deus, de estar nos cultos de oração,
Eu sentia que uma coisa esquisita estava trabalhando na minha vida, mas eu não tinha coragem de falar para o pastor ou para a minha mãe, porque eu pensava, qual é a conclusão que eles vão chegar a meu respeito se eu falar? Então eu guardava comigo, e eu não ia receber oração, e eu estava cometendo o meu primeiro erro. E então certo dia, já bem usado pelo maligno, eu estava conversando com eles, e eu falei, que será que eu poderia fazer para ter a prova que realmente eu quero continuar a ser um crente? Mas olha bem, irmãos, antes de começar a andar com aquela turma de moças e rapazes drogados, eu não tinha dúvida que eu não precisava de nada, eu tinha tudo na minha vida. Mas do momento que eu comecei a entrar no meio das trevas, a conviver com as trevas, a dúvida começou a entrar, a minha vida começou a mudar. E por isso, é a mesma coisa que eu digo, você anda com um crente carnal, você vai ficar carnal. Você anda com quem não presta, você também vai ficar igual. E Jesus deu muito exemplo. E ali eu olhei, e eu perguntei para ele, ele falou, olha, você está disposto, Ezequiel? E ele falou, a maneira de você fazer uma prova se esse Deus existe. E se ele der prova que ele existe, nós também vamos seguir. Mas eu esqueci que o diabo também mandou Jesus transformar as pedras em pães. E se Jesus tivesse obedecido, teria se tornado servo do maligno, não é assim? E ali ele falou, olha, a única maneira é você quebrar a lei do teu Deus. Ele falou, você deve ir com a gente no sábado, fazer tudo aquilo que um crente não pode fazer. E no domingo você vai para a igreja. Se esse Deus estiver lá, de uma maneira ou de outra, ele vai desmascarar você. E acontece, irmãos, que o diabo já estava cauterizando a minha mente, e eu então aceitei, e no sábado eu fui com eles bagunçar, como diz o mundo, fui fazer tudo que não prestava. Mas quando eu fui colocar as mãos no copo de bebida, eu senti o toque do Espírito Santo dizendo, não faça isto. Então o crente, antes dele cair e de se desviar, o Espírito Santo de Deus está sempre avisando, não faça isto que está errado. Porque depois que você cair, você vai ter que assumir. Não vai adiantar se justificar diante de Deus. Vai ter que assumir a tua derrota e a miséria da tua vida, se você quiser que a misericórdia de Deus alcance você. Mas se você tentar se justificar, você vai se condenar muito mais ainda. Porque você é conhecedor da palavra de Deus. E acontece que eu senti, mas eu estava disposto a ir em frente. E se eu estava disposto, Deus não iria me impedir. E Ele nem vai te impedir também, meu irmão e minha irmã, porque você tem o livre arbítrio de fazer da sua vida o que você quiser. Mas as consequências, um dia você vai ter que arcar com elas. E naquela condição, eu fui com eles e fiz tudo aquilo que não era certo. E quando foi no outro dia, no domingo, eu fui para a igreja e fui pensando, se Deus hoje falar algo, eu não vou me esconder, eu vou lá na frente, eu vou assumir e vou dizer o porquê eu fiz tudo isto. Mas acontece que o culto começou, os jovens começaram a cantar, veio o coral e nada acontecia. Aí veio a mensagem e também nada aconteceu. E quando estava na oração final do culto, o maligno disse, eu escutei aquela voz que começou a dizer, tá vendo? Você estava com tanto medo, e olha aí, nenhuma acusação veio contra você. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele não te acusa. Quem acusa é Satanás. O Espírito de Deus simplesmente ele te avisa, ele te alerta. E ali o demônio disse, tá vendo? Não precisa de tudo isto. Agora você pode.
vem um dia ou outro na igreja e vai viver a sua vida. Acabou o culto, eu fui embora, encontrei com aqueles rapazes e disse: realmente não aconteceu nada, Deus não falou nada. E eles falaram: tá vendo? Dali em diante, irmãos, era um dia eu estava na igreja, outro dia no mundo. Como nada acontecia de errado comigo, eu achava que estava tudo muito bem. Eu agradava a minha carne e agradava do outro lado a Deus. Era assim que eu estava pensando. Mas eu estava esquecendo que Deus estava dando tempo para mim me arrepender, para mim reconhecer que eu estava errado. E acontece que o diabo, ele foi dando corda às minhas iniquidades, e o meu pecado foi crescendo. E o diabo, ele gosta que o teu pecado vai aumentando. Enquanto o teu pecado é pouco, você julga que não é nada, ele encobre o teu pecado. Sabe por quê? Porque ele sabe que num ataque, dependendo do pecado que você fez, não vai te derrubar. Então ele vai deixar sem te acusar, sem fazer nada. Ele só vai ficar olhando. E Deus também vai ficar olhando. Mas lá dentro, o teu espírito está dizendo: está errado. Mas você vai errando. E o diabo vai deixando. E a hora que o teu pecado estiver numa medida que ele sabe que ele pode te puxar e colocar dentro do buraco, aí então, quando você acordar, é tarde. Então é devagarzinho que começa. É de uma maneira oculta que começa a derrota do crente, viu? E ali, irmãos, naquela condição, eu disse para eles: realmente não aconteceu nada. E ali a minha vida começou a piorar. Mas eu estava com a metade para Deus e a outra metade no mundo. Mas só que aconteceu uma coisa. Eu comecei a notar que eu fui ficando vazio. Eu fui ficando oco por dentro. Eu já não tinha mais prazer e já não podia nem mais ouvir falar de oração na igreja. Eu já não podia mais nem mesmo ouvir falar de louvor. Mas antes eu até chorava quando eu estava louvando a Deus. E agora já não posso mais nem ouvir falar de louvor e de oração, muito menos. Algo está errado. Algo entrou na minha vida. O pecado entrou e começou a fazer um trono. E eu comecei a colocar Jesus para fora da minha vida. E se eu comecei a colocar, ele vai. Porque Jesus é educado demais. E então, ele vai embora, porque ele não vai dividir a tua vida com o pecado. E ali o pecado começou a entrar. E eu fui ficando vazio da presença de Deus. E fui obrigado então a pecar cada vez mais para preencher o vazio. Era bebida, era tudo que não prestava. E um dia, andando com eles, eu comecei a olhar e ver que eles estavam se drogando. E eles precisavam se drogar a cada 3 dias para poder viver num outro mundo, porque eles não queriam encarar a realidade desta vida. E quando eles se drogavam, irmãos, às vezes se trancava num quarto e ficava vendo tantas fantasias que o diabo e a droga colocava na vida deles. Mas acontece que eles não conseguiam com que eu colocasse as mãos nas drogas. Toda vez que eu ia tentar, Deus não permitia que eu colocasse as mãos nas drogas. Só que eu comecei a olhar e comecei a acordar e ver que aquela felicidade que outrora eles mostraram era uma mentira. Eles precisavam de tudo que não prestava para ser feliz. Então era uma felicidade mentirosa. Aí eu comecei a lembrar e disse: realmente, quando eu estava firme com Jesus, eu nunca precisei disto. Aí eu quis voltar. Mas aí, como voltar se eu olhei e estava dentro do poço e o diabo estava em cima querendo colocar uma tampa? Aí, irmãos, que é duro. Aí eu queria voltar e não conseguia mais voltar. É como querendo dizer, Deus dizendo: você não queria? Está aí, você escolheu. Você não deixou eu cuidar mais da tua vida. Olha o que o mundo tem para você.
Aí quando eu vi que não tinha mais volta, eu falei, não posso continuar nessa situação. Eu vou esta noite, a última noite para a igreja. Vou me despedir de umas pessoas que eu gosto e ali não vou voltar mais. E aquela noite eu fui para a igreja. Mas quando aquele pastor abriu a Bíblia e começou a pregar, não era o pastor da minha igreja, era um pastor de fora. Ele parou e disse: esta noite tem um jovem que veio para se despedir da casa do Senhor. Ele disse, esse jovem esta tarde pensava consigo, e ele dizia: olha jovem, só Deus tem o poder de conhecer o teu pensamento. E você disse, esta noite eu vou para a casa do Senhor, vou me despedir de algumas pessoas e lá não vou voltar mais, porque a tua condição é uma miséria, jovem. Mas acontece que você veio se despedir e Deus vai aceitar. Você quer o mundo? A porta está aberta. Você vai ir para o mundo, e quando você estiver num sofrimento tão grande, você vai lembrar desse banco duro que um dia você sentou e não soube dar valor. Você pode ir, mas um dia você vai voltar. Irmãos, ali eu senti que era diferente. Aquela palavra era diferente, porque Deus, quando está falando, não adianta o homem querer se esconder. Ali, irmãos, eu comecei a tremer no banco, e se eu pudesse eu tinha entrado debaixo do banco. E o diabo disse para mim: não fica escutando não, levanta daí, vai embora. E quando eu fui levantar para ir embora, Deus travou minhas pernas no banco. Porque Deus, quando começa a falar, você tem que ouvir a sentença de Deus. E ali eu comecei a pensar, eu falei, eu sei que é Deus que está falando. E eu começava a sentir aquele fogo dentro de mim. E eu falei, mas por que Deus deixou eu pecar tanto? E agora na última noite, no último dia, Ele vem e diz para mim. Aí eu não aceitava, aí eu fiquei revoltado. É porque Deus sempre espera a hora, irmãos, que você está bem desapercebido, viu? Quando você está pensando que Deus vai fazer algo, Ele não faz. É a hora que você está bem despercebido, é que Deus vem e faz aquilo que tem que fazer na sua vida. E ali eu estava recebendo a sentença. Acabou o culto, eu fui embora. Mas acontece que aquilo estava na minha mente, estava no meu coração. O diabo dizia, não acredita. Mas como não acreditar, se Deus escreveu aquela profecia dentro do meu coração? Quem é que vai tirar, irmãos? Ninguém tira. E ali eu comecei praticamente a me perder. E minha mãe e meu pai, vendo que não tinha mais jeito, tentando a última alternativa, eles resolveram, para me tirar do meio daquele grupo de pessoas, a mudar para um sítio durante algum tempo, e depois voltariam para São Paulo. E eu iria dizer para os meus pais, eu não vou porque eu não gosto de sítio, não nasci num sítio, não vou parar os meus estudos. Mas o diabo disse para mim, olha, diga para eles que você vai, e quando eles estiverem lá no sítio, você marca um dia, e aí você pega, faz as tuas malas e vem embora, e deixa marcado com um dos teus amigos e vem morar com um deles. E assim, irmãos, eu planejei e deixei. E disse para meus pais que aceitava, e mudamos para o sítio. E quando chegou ali, perto do dia de eu ir embora e fazer minhas malas, eu estava muito contente. Minha mãe pensou que eu tinha me acostumado com aquele lugar, mas era um engano. Eu estava enganando e mentindo para minha mãe e meu pai, mas não estava enganando a Deus. E Deus estava olhando e vendo. Mas quando estava perto de eu ir embora, ali num certo dia, havia uma lagoa, e ali estava, irmãos, umas carpas desovando, e elas estavam nadando muito na flor da água, e eu resolvi fisgar uma delas, e dei para minha mãe fazer. Eu estava com aquele peixe na boca, irmãos, na hora do almoço, quando eu comecei a sentir um mal-estar, e eu achei que não era nada, aquilo veio e foi embora. Aí passou uns 20 minutos, eu fui fazer compra com minha mãe, num sítio ali,
a uns 3 quilômetros dali, mais ou menos. E quando, para ir eu fui muito bem, mas na hora que eu estava voltando no meio do caminho, eu comecei a sentir uma moleza. Aí eu comecei a sentir as pernas bambear, já não conseguia firmar meus passos. E com dificuldade eu cheguei em casa, eu pensei, eu vou dormir e amanhã eu acordo melhor. Mas eu estava enganado, ia dormir aquela noite e só iria sair daquela cama depois de quase 4 anos naquela cama. Aquela noite eu dormi, no outro dia quando eu acordei, eu estava pior. Aí eu já estava com uma febre, uma dor insuportável no meu corpo. Me colocaram no carro, me levaram para a cidade. Os médicos começaram a aplicar injeção no meu corpo. E a febre não cedia e aquela dor não ia embora. E eu fiquei em observação e o médico disse, olha, ele está piorando. E a qualquer momento, por causa da febre que está subindo, vai dar uma convulsão cerebral. E o médico pensava que eu estava com uma intoxicação muito grave. Aí me colocaram numa ambulância. E o médico disse, ele vai ir para São Paulo, porque aqui no interior não temos recurso. E quando, irmãos, chegou a noite, eu estava chegando no hospital em São Paulo. E ali me mandaram para a Santa Casa. E ali na Santa Casa, irmãos, eu fiquei 15 dias naquele lugar. Só que naqueles 15 dias que eu fiquei na Santa Casa, começaram a aparecer manchas pelo meu corpo. Aquelas manchas começaram a se multiplicar, começaram a levantar bolhas, e naquelas bolhas foi ficando em carne viva, e aquela carne começava a queimar, ela não fechava, e aquela febre insuportável, ela ia e vinha, e depois de 15 dias, os médicos mandaram chamar minha mãe, e ali havia uma junta médica, e levaram a mim, e levaram a ela, ali naquela sala, e um deles disse para minha mãe, a senhora tem 2 escolhas, ou se despedir do seu filho aqui mesmo, ou acompanhar ele para onde ele vai, e depois lá no quarto, naquele lugar que ele vai ficar, a senhora não poderá entrar mais, porque o seu filho está leproso da cabeça aos pés, e a lepra dele é da pior forma que existe, porque existem 5 formas de lepra, irmãos, e a forma dele, aonde ele encosta, está contaminando tudo, e ele vai chegar lá, e ele vai para o isolamento total, e ele vai fazer daquele lugar a morada dele. Falou, é numa fazenda praticamente. E ali, irmãos, a minha mãe começou a chorar já ali, e ela resolveu me acompanhar, e eu ali não tive reação quase nenhuma. Eu estava chorando e na verdade nem sabia o porquê estava chorando. E quando, depois de algumas horas, eu estava entrando num lugar, irmãos, praticamente com muros, cercas de arame muito alto, era praticamente uma fazenda, e lá no meio havia 2 hospitais, se é que poderia chamar de hospital aquilo. Havia um da lepra, outro do fogo selvagem. E ali, irmãos, quando eu cheguei logo na porta, o motorista disse, olha Ezequiel, você jamais tente fugir daqui, porque existem esses cães que são soltos à noite, para vocês não fugir, porque é melhor que um de vocês morra, do que vocês fugirem e contaminar a sociedade toda. E quando eu estava ali na porta, veio um médico me receber, irmãos, e o médico disse para minha mãe, a senhora pode se despedir do seu filho aqui mesmo. E quem diz, depois de tirar a minha mãe dali, ali eu comecei a chorar, ela também, mas eu comecei a chorar, eu não sabia se chorava porque não iria ver mais a minha mãe, ou se porque eu iria entrar naquele lugar e não iria sair mais. E quando eu comecei a caminhar por aquele corredor, irmãos, quando eu comecei a caminhar por aquele corredor, não é luzes como esta que o leproso não podia ter, era uma luz bem fraquinha, bem escura, vermelha, por causa das drogas que o leproso toma, poderia prejudicar as suas vistas. E quando eu comecei a andar por aquele corredor, o médico disse, olha Ezequiel, não olha para os quartos, não olha para os quartos,
Mas acontece que eu comecei a olhar, irmãos. Mas quando nós estávamos andando pelo corredor, eu comecei a sentir cheiro de carne podre. E o médico disse que era da própria doença e que não podia se fazer nada. E quando eu comecei a olhar para os quartos, eu comecei a ver pessoas sem braço, pessoas sem pernas, pessoas sem o nariz, sem os olhos. Eu olhei para uma moça, ela não tinha as duas pernas, ela não tinha os dois braços, não tinha os dois olhos, estava vegetando ali em cima daquela cama, esperando somente o tempo de partir. Eu via pessoas chorando, pessoas gritando, diante da dor, diante da doença. Aquelas drogas eram aplicadas, morfinas que era dado para canceroso, era aplicada em cima do leproso, porque quando a doença vai entrando no estágio final, ela começa a atingir o sistema nervoso e vai praticamente atrofiando as mãos, as pernas, os dedos, assim vai ficando assim, olha, e a dor é tão terrível que você começa a gritar. E eu via pessoas clamando a Deus, pessoas clamando ao diabo, clamando a Maria, ao Antônio, a tudo o que você imagina. Havia uma mulher que ela dizia para o médico: eu preciso sair daqui, porque eu tenho uma filhinha de 4 meses, eu preciso amamentar. E o médico dizia: cala sua boca, porque a sua filha já está com outra pessoa. E a ordem aqui, só pode a sua família ver quando você sair no caixão. E aqui é um lugar de isolamento. Se talvez você não estivesse com infecção tão terrível no seu corpo, você não estaria neste setor. E ali, irmãos, quando eu estava caminhando, o médico disse para mim: olha, Ezequiel, o máximo que você tem é 1 ano a 1 ano e 2 meses de vida. Você não tem mais do que isto, porque a tua doença, ela já está muito adiantada demais, já está muito adiantada e já está atacando certos órgãos do seu corpo por dentro. E eu comecei a ver aquelas pessoas chorando, irmãos, aquelas pessoas clamando. Eu vi um rapaz que ele estava no estágio final da doença e ele queria ver os seus pais, e os médicos ali nada podia fazer. E quando eu estava caminhando, eu comecei a chorar e o médico falou: eu não te avisei, Ezequiel, para não olhar para os quartos, agora você segue em frente, porque você não vai ter nem o prazer de estar perto de uma outra pessoa. Falou: seu destino é mais triste, você vai ter que ficar sozinho, porque a tua lepra está terrível, você vai para o isolamento. E eu fui levado, irmãos, para o andar de baixo, e ali eu cheguei num quarto muito pequeno. Ele disse: aqui vai ser a sua morada. Eu olhei, só havia uma cama, e ele dizia: olha, não tem mais nada aqui dentro, que é para você não tentar se matar. E eu disse: doutor, eu não quero me matar. Ele falou: mas quando você estiver com a doença mais adiantada, você vai preferir a morte. E quando eu entrei naquele quarto, irmãos, que eu deitei naquela cama, ali, irmãos, começou a passar as semanas, começou a passar os meses. De 75 quilos eu vim para 20 quilos. E ali, no começo da doença, eu andava pelo corredor, o chinelo ficava no corredor, e eu só percebia quando chegava na cama, porque a lepra, ela tira a sensibilidade. Tanto faz você colocar a mão dentro da água ou no fogo, é a mesma coisa, você não tem mais tato, você não sente. E era assim que acontecia. E por causa disso eu queria sentir as coisas e não sentia. Eu ficava revoltado, eu começava a chorar e gritar lá. E ali a doença, aquelas feridas, elas vai aumentando, e o bacilo da doença vai comendo, irmãos. E nas minhas pernas, ela começou a varar de um lado para o outro. Ela foi destruindo veias, foi destruindo nervo, foi destruindo tudo. Nas minhas costas ela começou a fazer um buraco terrível. Nas minhas mãos ela começou a atrofiar assim. E quantas vezes eu queria, às vezes, virar ali um papel ou qualquer coisa, eu já não podia mais. E às vezes eu me curvava para a parede, eu chorava dia e noite naquele lugar,
porque na verdade eu não queria morrer. Eu queria ver o meu pai e minha mãe, e às vezes eu não podia ver. Eu queria uma palavra de consolo lá dentro, e cadê os amigos? Nesta hora não tem amigos, nesta hora só tem uma grande verdade, só tem a morte diante de você. E aí não tem amigo, não tem parente, não tem dinheiro, não tem posição que vai te livrar do poder da morte. E eu digo que o momento mais terrível para o ser humano, não importa a religião dele, é ele estar morrendo diante da morte e ele não ter certeza para onde ele está indo. E porque quem não tem Jesus, ele não tem certeza para onde está indo. E eu sempre digo que o que estiver perdido aqui nesta vida, do outro lado da sepultura vai continuar perdido. Nem vela, nada mais vai poder nos levar para o céu. Se aqui nós fizermos o que não agrada a Deus, vamos para o inferno do outro lado. Enquanto vivemos aqui, irmãos, é para preparar a nossa eternidade. E muitos têm jogado a sua eternidade por tão poucos anos de vidas vivendo aqui, participando de tudo que não presta e nunca quer Jesus. É por isso que às vezes as famílias estão assoladas, cheio de doença e de feitiçaria, e nada dá certo, porque o Jesus desta Bíblia não está dentro deste lar ou desta vida. E ali, naquela condição, eu fui piorando. E às vezes, irmãos, eu olhava pela fresta assim da minha porta, os leprosos faziam filas, e vinha um médico com uma agulha, mas uma agulha bem grande. Ele chegava assim nos dedos do leproso e dizia: você está sentindo? O leproso dizia não. E aqui você está sentindo? O leproso dizia não. Ele falava: então fecha os olhos. Ele pegava uma tesoura cirúrgica e cortava os dedos do leproso a sangue frio. E o leproso não sentia dor nenhuma, porque a doença já tinha destruído todo o sistema nervoso por dentro. Então estava tudo podre. E quantas vezes, irmãos, o leproso ele morria de tarde, mas eles não tiravam o corpo ali. Sabe por quê? Porque eles não queriam que os outros leprosos vissem, para não ficarem realmente ali chocados. O leproso morria, e então ele chegava, colocava uma placa naquele quarto, dizia que estava proibido toda a entrada. E quando era de noite, eles entravam e já colocavam o corpo do leproso dentro de um caixão, e eles passavam pelo meu quarto, que era lá embaixo, que era o último quarto de saída para o fundo daquele leprosário. E quantas vezes eu olhei e eu vi sair 3, 4, 5, 6, 7 caixões por dia. E às vezes, quando eu via aqueles caixões passar, eu corria para a minha cama e eu chorava. Eu buscava Deus porque eu não queria morrer, mas a doença estava sendo mais forte do que tudo. Ali, sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eu comecei a entrar no estágio final da doença, ali num certo dia eu comecei a ver que eu estava indo embora. Os médicos correu e viu que eu estava entrando já praticamente em estado de coma. Eu já comecei a não enxergar mais nada. É por isso que quando alguém está na UTI, eles não deixam entrar, porque você está em estado de coma, mas a mente está trabalhando. Tudo aquilo que você conversar perto, a pessoa ela está escutando. É claro, isto determinando, né, a situação que ela estiver no estado de coma, né? E ali, como eu estava ficando naquele jeito, os médicos veio tudo me socorrer. E naquela hora eu comecei a escutar uma gargalhada. E quando eu comecei a escutar aquela gargalhada, aquela voz disse: sou eu mesmo que estou aqui. Eu sou Lúcifer, eu vim te buscar. Sabe, eu sou aquele lá que você escutou falar dentro da igreja. E ele dava gargalhadas, e ele disse: eu usei aquelas pessoas para te tirar. Sabe por quê? Porque elas são minhas. Falou: e aqueles que são meus eu conheço, e aqueles que são daquele lá de cima, daquele lá de cima,
eu também conheço. Porque aqueles que pertencem a Deus, irmãos, ele tem uma marca especial e o diabo conhece. Por isto eu digo, a mulher ela pode ser a maior prostituta, o homem pode ser o maior bandido. Se ele tiver a marca de Cristo, o diabo pode escravizar ele durante muito tempo, na bebida, nas drogas, em tudo que não presta. Mas o dia que chegar de Jesus mudar a vida dele, libertar ele, os demônios vai ter que deixar a vida dele, vai ter que ir embora, porque Jesus vai trazer para a sua casa aquela vida. É por isso que às vezes você olha, o diabo tenta matar certas pessoas e ele não consegue. É porque aquelas pessoas já são escolhidas, mas o diabo procura matar elas antes que elas entram dentro de uma igreja e tenham um encontro com Jesus de verdade. Porque o diabo sabe que o dia que entrar, a doença vai embora, a feitiçaria vai embora, os demônios, seja de direita e de esquerda, é tudo da mesma panela, vai ter que ir embora também. E a grande verdade é que quando eu comecei a escutar aquela voz, ele disse: olha para onde você vai. E os médicos em cima de mim, e aquela voz falando, eu comecei a ver o Hades. E lá dentro do Hades eu comecei a ver milhões e milhões de pessoas que estavam sofrendo, porque um dia rejeitaram o Evangelho. E ali também eu vi crentes, irmãos, que tinham desobedecido a Deus e perderam a salvação. Eu vi ali pastores, eu vi ali filhos e filhas de pastores. E tem uma coisa, a pessoa que diz que lá embaixo no Hades o diabo chega e fica atormentando, é mentira. Existe um selo colocado por Deus, existe uma separação para o crente que está desviado e foi condenado e foi para o inferno. Tem um selo ali aonde ele está. E por o ímpio que nunca aceitou a Deus, para aquele que foi feiticeiro, aquele que jamais quis Jesus na sua vida, existe um lugar que reparte, é um selo, irmãos, do qual eu não posso dizer para os irmãos como é este selo, não tem autoridade. Mas uma coisa é certa, o sofrimento lá já é grande, porque eu vi as pessoas, elas gemiam, irmãos, elas não gritavam não, mas elas gemiam no desespero, e elas querendo sair dali não podia, e os demônios andavam para lá e para cá, mas nada eles podem fazer, antes que chegue o dia do julgamento do Senhor Jesus. E ali, sabe o que acontecia? Era como se fosse um fogo escuro, mas você não enxerga, você percebe pela quentura, aquele fogo subia e queimava, e as pessoas entravam em desespero. E o mais incrível, que você via um ímpio querendo matar o outro ímpio lá dentro, você via uma pessoa querer destruir a outra lá dentro. Acredita isto? No sofrimento tão terrível, mesmo lá, ainda continua se odiando. E ali, quando eu comecei a olhar, o que é que eu comecei a ver? Vários daqueles rapazes e daquelas moças que eu andava, estavam lá dentro. E o diabo disse: você está espantado? É ela. Eu fiz se jogar de cima do viaduto. Aquele ali, a polícia matou. Aquele outro ali, aconteceu isto e isto. E lá estava num sofrimento terrível, irmãos. Quando eu saí do leprosário, eu fui na casa deles para ver, e eles tinham morrido daquele jeito mesmo. Mas acontece que no último minuto da minha vida, ali já depois, já estou cortando o testemunho, irmãos, bem cortado, viu? Ali depois, praticamente já quase ali 2 anos naquela condição, naquele último minuto, eu comecei também a ver uma igreja. E quando eu comecei a ver aquela igreja, de um lado eu vendo Hades e do outro lado a igreja, eu comecei a ver milhares e milhares de homens que estavam cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
E ali, irmãos, depois de muito tempo, Deus me revelou que aquela igreja que eu estava vendo era uma parte do coral celestial que louvava Ele, e que Ele me mostrou na visão para que eu me lembrasse dele e fizesse um concerto. E realmente, irmãos, quando eu também vi aquela igreja, ali depois de 2 anos, eu comecei ali naquela condição. Quando eu pensei que estava tudo perdido, eu comecei a escutar uma voz naquele momento. Quando eu comecei a escutar aquela voz, porque eu fiz um concerto e eu disse lá dentro de mim, eu disse: Jesus, eu sei porque eu estou indo para este lugar. Eu sei porque um dia eu estava na tua casa. Agora eu me lembro. Eu falei: Senhor, mas eu lembro também que tu prometeu que um dia eu voltaria naquele banco duro. E naquela hora, irmãos, eu comecei a escutar a voz do Senhor. E a voz de Deus é algo tremendo, irmãos. Parecia que as paredes daquele hospital iam cair. Aquela voz começou a dizer assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E também eu te digo que eu sou Deus que prometo e eu cumpro a minha palavra. E o Senhor disse para mim: mas por amor à tua mãe, que é a minha serva, e que tem derramado lágrimas por ti pelas madrugadas, eu te trarei de volta. Irmãos, quando eu comecei a escutar a voz do Senhor, o Senhor disse para mim: mas tem uma coisa, quando eu te trouxer de volta, nada conta para médicos, nada, porque eles não acreditarão, porque realmente eles são carnais e materialistas. Mas o Senhor disse: a tua tia, que é mãe de santo, irmãos, eu tenho uma parte da minha família que são macumbeiros terríveis. Não são esses macumbeiros que vivem acendendo vela e coisinha nas esquinas, não. Eles fizeram um pacto com o diabo. Eles viviam na miséria, e o diabo em pouco tempo deixou eles riquíssimos. Só que tem o dia determinado para a perdição da alma deles. Só que com todo o dinheiro que o diabo dá para eles, eles não têm paz para nada na vida deles. E eles, o que constava para eles é dinheiro. Quantas vezes, irmãos, eles foram para Cachoeiras fazer trabalho e deixou pessoas loucas e foram parar no manicômio. Quantas vezes alguém entrava no caminho deles, eles faziam um trabalho de feitiçaria, de magia negra. Não se acendia vela, não. Somente com o nome da pessoa, eles moldavam um boneco, e lá dentro do boneco era colocado o nome da pessoa, costurado, e ali eles iam, à meia-noite em ponto, encontrar-se com Lúcifer. Não era com enxucaveira, não era com tranca-rua, não era com caboclo, não. Era direto com Lúcifer, porque eles tinham um pacto de sangue com ele. E quando eles pediam, irmãos, que eles começavam a enfincar aquelas agulhas, estivesse do outro lado do mundo, aquela pessoa, ela começava a desmoronar com dores horríveis, ia parar numa cama, ia para o hospital. O médico não descobria jamais e morria podre em cima da cama. Mas o que valia para eles era o dinheiro. Mas tem uma coisa: o preço era muito alto. E por isso o Senhor disse para mim: a tua tia vai entrar neste quarto, e ela vai vir te trazer uma proposta do demônio. E se você aceitar, você perde a tua salvação. Lembra que agora ele não pôde te levar, mas ele vai tentar de novo. E o Senhor disse: mas ele não vai ultrapassar além do que eu permito, porque o meu anjo estará contigo. Acabei de ouvir a voz do Senhor, irmãos, e comecei a voltar. E comecei a me recobrar. Com certeza os médicos pensaram que foram eles que me trouxeram de volta. Ali eu não sei quantos dias passou, porque eu já não sabia quando era segunda ou domingo, se era dia, se era noite, porque eu vivia ali dentro trancado.
e eu estava só com 20 quilos em cima da cama, eu não andava mais, eu já quase não conversava mais. Ali de repente eu comecei a escutar o barulho de salto. Eu vi quando a porta abriu, encostou perto da minha cama, e aquela voz era minha tia que estava ali. Ela disse e falou: Ezequiel, quem disse que ninguém entra aqui? Com o meu chefe, eu entro aqui. E acontece que eu não tenho medo desta doença, porque eu estou protegido pelos meus guias. E ela disse: olha a zombação dela. Acontece que você está numa situação tão terrível, Ezequiel, mas ainda há uma esperança para você. Se o teu Deus e o Deus da tua mãe te abandonou, o meu não vai te abandonar. Só que você vai ter que fazer um pacto depois, e vai ter que servir a Ele, mas Ele vai te dar poder, vai te dar riqueza. E ela disse: e tem mais uma coisa, domingo eu vi a tua mãe indo para a igreja, mas sabe, eu vi ela com a Bíblia debaixo do braço, ela estava zombando, e eu notei uma coisa, eu vi os joelhos da tua mãe, Ezequiel, estava cheio de ferida. Eu acho que é de passar as noites orando a um Deus que é surdo, não é assim mesmo? Eu estava morrendo, irmãos, e ela estava ali rindo e zombando. Só que o que ela tinha esquecido é que aquele Deus surdo da minha mãe já tinha falado comigo antes dela chegar lá. Então, se o Deus da minha mãe era surdo, o dela era cego. É ou não é? Porque não viu que o Senhor tinha falado comigo? Eu sempre digo, irmão, Satanás está sempre um passo atrás, quando ele pensa que está um passo à frente. Dali ela falou: agora nós vamos te levar para um trabalho no terreiro. Conseguimos autorização especial dos médicos. Você já está podre mesmo, perdido mesmo. E estava mesmo, irmão, estava cheirando ruim, não tinha mais jeito. Me colocaram lá numas roupas, e quando eu olhei, eu estava sendo carregado, entrando dentro de um terreiro, e um trabalho especial para mim. Lá estava Lúcifer já incorporado, num pai de santo me esperando. Aí ele olhou para mim e ele disse: finalmente você veio, né? Aí, olha a hipocrisia do diabo, irmãos. Ele disse para os meus parentes: ele veio porque quis, né? Não foi forçado não, né? Mas alguém que estava podre em cima da cama e não pode falar? Ele falou: eu vou te curar, você vai me servir, e você vai queimar aquela Bíblia, você vai renunciar àquele Deus da tua mãe, falou assim, e vai me servir. Ah, irmãos, é claro, dentro da macumba eles falam até em Jesus, viu? Só que é o diabo puro, usando o nome de Jesus para enganar, porque ele odeia o nome de Jesus, mas ele tem que usar, porque se para determinadas pessoas ele falar que Deus não presta, que Deus é isto, ele jamais vai enganar. E então ali, ele fez em volta de mim um círculo com pólvora, ele tacou fogo, e ele ficou olhando. Se queimasse para fora, certamente não teria jeito. Se queimasse para dentro, era uma coisa diferente. Deus estava me dizendo. Só que tinha uma coisa, eu estava notando ali. Quando ele começou a conversar comigo, eu notei uma coisa. Mais outro erro do demônio, irmãos. A mesma voz que falava comigo na igreja, a mesma que falou comigo quando eu estava morrendo no hospital, era a mesma que estava falando dentro do terreiro de macumba. Então, ele nem sequer para mudar a sua voz ele conseguiu. E ele não estava percebendo. E Deus me mostrou claramente. Ali ele pegou, ele falou assim: agora me dá uma bandeja de pipoca. E uma pipoca estourada, irmãos, começou a jogar no meu corpo. E mandou pegar cada grão de pipoca do chão e colocar numa outra vasilha de plástico. Aí ele pediu um punhal.
E ele falou: você quer ver a minha força? Começou a enfincar no meu calcanhar e foi empurrando, empurrando. Quando eu olhei, tinha varado no dedão do pé. E ele falou: tá vendo, você não sentiu dor e não saiu sangue dos seus pés. Mas quando ele falou: eu fico nervoso, olha o que acontece. Ele puxou. Quando ele puxou, aquele sangue começou a sair. Aí ele disse: pega o sangue dele, agora pega velas assim, agora pega este punhal, e eu quero vocês 9 horas da noite no cemitério da Vila Formosa, que os irmãos sabem que é o maior cemitério da América Latina, lá em São Paulo. É um cemitério tremendo. Falou: eu quero vocês no cruzeiro. E lá, irmãos, no centro daquele cemitério, o cruzeiro é uma cruz com quase 20 metros de altura. Por isso que a Bíblia diz que quem carrega a cruz na parede ou no pescoço está carregando maldição na sua vida, porque Jesus carregou tudo que não prestava na cruz. Então eu sempre digo que é melhor carregar o Jesus que morreu na cruz e está vivo lá dentro de nós, do que colocar um Cristo crucificado com mais de 1 quilo aqui no pescoço, como eu vi aquele pai de santo fazer. E ali, irmãos, o demônio gosta demais da cruz, sabia? Mas o poder da cruz ele odeia. Mas só quem tem o poder da cruz é Jesus. E esse Jesus, ele está aqui esta noite. Por isto, eu ficava olhando. Ele disse: olha, se os portões estiver fechado, eu vou abrir. Por isso, irmãos, portão de cemitério pode estar com o cadeado que for. Quando eles vão entrar, eles pedem licença para o enxucaveira que comanda o cemitério. E quando eles pedem licença, se tiver fechado, você só escuta aquele barulho nos cadeados. É plaque daqui, plaque de lá, e o cadeado cai e o portão abre. E ali, irmãos, foram direto para o cruzeiro, uma cruz de 20 metros de altura. Começaram a fazer o trabalho. E ali acenderam algumas velas em volta daquela bandeja de pipoca, e enfincaram o punhal no meio. E Lúcifer disse para eles que iria descer naquele lugar, e era para todos saírem de costas, ninguém olhar, porque senão pagaria com a vida. Mas eu disse lá dentro de mim, eu falei: Jesus, a minha vida está nas tuas mãos, e se foi tu que falou comigo no hospital mesmo, eu vou olhar para trás, aconteça o que acontecer, porque eu não pedi para estar aqui, eu não pertenço a este lugar. Mas eu não podia falar, irmãos, só falando dentro de mim. E olha como Deus é poderoso para saber o que você pensa. Ah, irmãos, eu quero ver se o diabo, eu quero ver se enxucaveira, tranca-rua, tem o poder de saber o que pensa. Não, ele tem o poder de imitar o teu pai que morreu, tua mãe que morreu, teu avô, tudo. Mas o que você pensa, ele não tem o poder. Ele imita direitinho o que não presta. E ali dentro daquele lugar, começaram a sair todo mundo de costas. Eu estava sendo carregado. Quando afastou uns 20, 30 metros, eu peguei e virei a cabeça para trás. Quando eu virei, o fogo daquelas 6 velas estava da altura daquele cruzeiro de 20 metros. E é impossível um fogo de 6 velas fazer um fogaréu de 20 metros de altura. E no meio daquele fogo, então eu vi Lúcifer descer. Irmãos, ele começou a descer com as asas abertas. Então vocês olham como os demônios que trabalham no terreiro de macumba, não é espíritos em sofrimento e nada disso. É aqueles anjos caídos, mas disfarçados para enganar e destruir a vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que o homem está destinado a nascer uma só vez, morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo eterno. Por isso quem morreu não volta mais, não, a Bíblia diz. Mas quem está lá escondido são aqueles anjos caídos. E eles usam os nomes diferentes, irmãos. Tranca-rua, enxucaveira, é tudo apelido deles. Mas o nome verdadeiro eles não mostram. Como eles não têm mais esperança de perdão, eles querem destruir o homem. Por quê? Porque o homem tem
ainda a possibilidade e a bênção de Deus de herdar aquele lugar que pertencia a Satanás. E ele não quer que o homem suba. Então, quando eu olhei, na macumba ele desce de um jeito, e ele desce muitas vezes com vários nomes, mas ali ele desceu como ele é. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, quando ele quer, ele se transforma até no anjo de luz. A beleza que tinha, irmãos, aquele demônio, eu não vi até hoje sobre a terra alguém que eu pudesse dizer para comparar, de maneira nenhuma. Tinha mais de 2 metros de altura, a beleza era tremenda. Só que como Deus tirou toda a glória dele, ele não consegue ficar naquela beleza por mais do que alguns minutos. Ele fica por alguns minutos e de repente começa a escurecer. Ele vai virando aquele monstro, aquela coisa horrível, porque ele está sentenciado a viver em trevas. E ali, quando ele desceu, que ele olhou e ele viu que eu estava olhando, ele começou a chutar tudo quanto é vela, bandeja de pipoca. E o pai de santo que estava andando na minha frente começou a ficar leproso na mesma hora, porque o trabalho tinha sido quebrado. E ali um outro pai de santo disse: nós queríamos fazer o bem para você. Eu pensei lá dentro, se vocês quisessem o bem, vocês estariam com a Bíblia na mão buscando a Deus, e não nas esquinas servindo ao demônio. E eu falei: vocês preferem servir ao demônio porque vocês não têm que dar conta do pecado de vocês, porque vocês conseguem tudo mais fácil, mas um dia vocês vão para o inferno, e a Bíblia diz isto. Eu falei: será que vocês não enxergam que Deus não vai habitar onde existe vela, sangue de animal, terra de cemitério? Isto é coisa de macumba, é coisa de trevas, é coisa do inferno. E ali, irmãos, ele falou: agora temos que correr para o terreiro de volta, porque o nosso amigo está morrendo. Ou é você ou ele, vamos ver o que vai acontecer lá. Eu falei: Jesus, se tu está comigo, não deixa mais colocar a mão em mim. Irmãos, quando nós estávamos entrando de volta naquele terreiro, o pai de santo que estava lá incorporado com Lúcifer, ele começou, irmãos, a andar para trás. Ele começou a andar para trás. E aí naquela hora, ele disse: leva esse rapaz daqui, porque eu odeio ele agora. Mas engraçado, agora ele passou a me odiar. Que coisa engraçada. A Bíblia diz que Deus, ele é misericordioso e amoroso. E os meus parentes falou: por quê? Falou assim: eu sei o que aconteceu já lá no cemitério. Irmãos, fica sabendo que Lúcifer, ele manda milhares de pessoas, de demônios. E às vezes tem uma pessoa endemoniada, você pergunta o nome, ele diz: eu sou Lúcifer. E não é, é um demônio que vem no nome dele. Satanás mesmo, ele não vem, ele gosta de se sentir como rei, e ele não vem assim incorporar, porque ele sabe que você vai orar, ele vai ser derrotado. E é fácil saber quando é Lúcifer, quando não é os Exu, quando não é esses demônios. Ele vem, ele incorpora numa pessoa, irmãos, e ele só vem num caso, quando ele está perdendo às vezes um pai de santo para o evangelho. Aí ele vem no desespero, mas não pensa que ele vem arrebentando cadeira. Ele não bebe, ele não fuma. Todo demônio que fuma e bebe, e você pergunta qual é o teu nome, ele diz que é Lúcifer, é mentira, é um demônio da mentira. Porque Lúcifer, ele senta no banco, ele cruza as pernas, ele conversa com você com uma educação tremenda. Se não é o lugar dele ali, ele sabe que não é. Ele fala: eu não vou mexer em nada, eu vim buscar o que é meu. E depois ele vai embora. Ele tem uma educação, irmãos, está pensando, ele se porta, ele quer se fazer como Jesus. Só que tem duas coisas: se Satanás é rei, é um rei derrotado, e Jesus não é rei, é rei dos reis e é vitorioso. É a grande diferença.
E tem mais uma coisa: um rei não obedece outro rei, não é assim? Mas quando Jesus quer, Lúcifer se dobra diante dele, não é assim? Então é a grande prova que o poder desta palavra faz Satanás se curvar diante de Deus. E ali, irmãos, os meus parentes falou, eu já estou finalizando o testemunho. Meus parentes falou: você não pode, você tem que curar ele, porque como é que eu vou esfregar a Bíblia daquela mãe dele pela boca dentro dela? E ele disse: eu não posso mais fazer nada. E meus parentes insistiram: e por que você não pode? E ele disse: porque há 3 horas atrás, quando ele entrou aqui, ele estava sozinho, mas agora a segunda vez existe um homem de branco ao lado dele. Falou assim: e existe um muro de fogo que está queimando em volta dele. Ah, existe. Mas que coisa, irmãos. Jesus, quando ele quer, ele entra dentro do terreiro, ele entra no inferno e ele vai resgatar aquele que pertence a ele. É aí que está. E eu quero ver qual é o demônio que vai impedir. Mas ali eu vi ele dizendo aquilo, e o anjo estava do meu lado me guardando. Meus parentes me pegaram e me levaram para o leprosário e disseram: só que agora você vai ter o inferno contra você. Você agora não pode viver, porque você viu o nosso chefe como ele é. E acontece que nós vamos fazer um trabalho terrível. E fizeram, irmãos. Depois de alguns dias, eu estava deitado naquele leito sofrendo ainda. Eu comecei a sentir cheiro de vela, de sangue, e comecei a ter uma visão. Eu vi o cemitério que eu tinha ido, e eu vi o cemitério que eu tinha ido, irmãos. E daquela forma ali que eu estava, naquela condição que eu estava ali, eu vi os meus parentes. Eu vi os meus parentes cantando e dançando em volta de uma sepultura. E os meus parentes estavam cantando e dançando em volta de uma sepultura. E a sepultura estava vazio. Estava vazio aquela sepultura. E sabe o que aconteceu? Eu comecei ali a ver aquilo. E naquela hora eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, e quando eu comecei a chorar, pela segunda vez eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor dizia assim: isto eu estou te mostrando. Aqueles pais de santo estão no cemitério, e está vindo contra ti agora uma obra de magia negra. Mas o meu anjo já está no caminho destruindo. E naquela sepultura você não vai descer. Naquela sepultura você não vai descer. Só que eu disse, lá dentro de mim não podia falar. Eu falei: Jesus, só que eu não quero mais viver. Eu só quero a salvação. Eu não aguento mais o sofrimento. Eu não aguento mais tudo isto. Eu só quero a salvação e me recolhe. Mas o Senhor voltou e disse para mim: por que me pedes isto? Se esta semana eu vou te tirar daqui. Naquela semana, irmãos, naquela semana, o Senhor enviou um presbítero e a esposa dele, e entrou ali, enviou ali, naquele lugar. Quando Deus quer, os servos dele também entram em qualquer lugar. Eles entraram e falou: irmão Ezequiel, você não nos conhece, mas o Senhor te mostrou num sonho para minha esposa, e mandou te procurar, e nós não te achávamos, e fomos em vários lugares, mas o Senhor disse: vai em tal lugar assim, assim, e ele estará lá. E nós chegamos aqui hoje, e é você que estamos procurando. Eles colocaram as mãos e oraram, e foram embora.
E a mão, irmãos, de um homem de Deus, quando está ungido, é coisa tremenda. Ah, irmãos, é coisa tremenda. Ah, quando acabou de orar e for embora, me perdoe a expressão, mas é a verdade, começou a me dar vontade de vomitar. E eu falei, vomitar o quê? E comecei a vomitar sangue podre. Quando eu acabei de vomitar, tinha vomitado quase 5 litros de sangue. E ali eu fiquei de uma tal maneira que os médicos pensaram que eu tinha ido. Mas daqui um pouco eu comecei a me mexer. E quando for, irmãos, ali fazer exames de mim, na mesma hora, porque não se conformava que eu tinha colocado tanto sangue para fora, e eu comecei a voltar, e eles foram me examinar. Eu estava com outros 5 litros de sangue limpinho dentro do meu corpo. Eu quero dizer que aqueles médicos começaram a ver Deus fazer um milagre diante dos olhos deles. Ah, irmãos, se esses médicos, eles se curvassem diante de Deus e falassem, ó Deus, nos dá direção para acharmos a cura para o câncer, para a AIDS e para tanta doença que assola a humanidade, eles já teriam encontrado. O erro dos médicos é que eles querem o lugar de Deus, eles querem ser semideuses, e no fim não conseguem fazer nada. Ah, mas se a ciência andasse junto com esta palavra, o mundo seria diferente. E naquela condição, ali eu comecei a me recuperar. Os médicos em cima de mim não se conformavam. Depois de alguns meses, eu estava ganhando pela primeira vez a oportunidade de passar 10 dias em casa. E quando eu fui para minha casa, no primeiro dia, irmãos, o Senhor disse para mim, vai entrar um rapaz por esta porta, vai entrar um rapaz por esta porta e vai te convidar amanhã, vai te convidar sábado, para ir dar o testemunho do que eu fiz na tua vida, na igreja dele vai. Mas eu pensei, eu falei, como eu vou? Com as minhas mãos deformadas, com meu rosto deformado, meu nariz, minhas orelhas, minhas pernas. O Senhor disse, eu sei o que pensas, viu? Mas eu sou um Deus que não faço minha obra pela metade. Quando subir naquele púlpito, não estará assim. Se você é um crente carnal, talvez o diabo está dizendo para você, será que é verdade? Você vai continuar doente do mesmo jeito esta noite, viu? Se você não tem fé para crer que Deus faz muito mais do que isto, para que esta Bíblia está na tua mão, hein? Para que está na tua mão? Ah, se você não crê, o que será da tua vida, irmão? Se você não crê que Deus ele fez isto na minha vida e pode fazer na tua família, é melhor você rasgar esta Bíblia e renunciar a Jesus, viu? Porque o Jesus desta Bíblia é para você crer, é para você realmente ver o milagre acontecer. Porque o Jesus desta Bíblia, ele faz maravilhas, e se ele não fizer, é porque a tua vida está desconcertada. Por isso, ali, irmãos, aquele rapaz veio sim na minha casa, e ele não enxergou a condição que eu estava. Deus não deixou, porque senão ele jamais me convidaria, porque eu estava deformado. E eu perguntei para ele, quando é para mim estar lá? Ele falou, sábado. E eu falei, Jesus, agora é contigo. E eu falei, eu vou estar lá sábado. Terça-feira eu estava do mesmo jeito, quarta-feira do mesmo jeito, quinta-feira do mesmo jeito. E mais uma vez a incredulidade estava entrando dentro de mim. E eu pensei, Deus fez aquilo só para me testar, mas eu vou continuar assim mesmo. Mas eu já estava satisfeito, porque eu sabia que eu iria viver. Já não me importava mais a beleza física. Mas quando foi sexta-feira, 10 horas da noite, começou a cair um sono tão pesado sobre mim, eu não aguentei dormir. Quando eu acordei era 4 horas da manhã.
Mas quando eu acordei, eu senti que as minhas mãos mexiam. Aí eu levei minha mão ao rosto, cadê aquela deformação? Eu levei a minha mão às pernas, cadê aqueles buracos terríveis? Eu levei as minhas mãos às costas, cadê aquelas feridas? Irmãos, eu levei a minha mão sim, a minha orelha, o meu nariz, e cadê aquelas deformação? E eu comecei a tremer, eu comecei a ficar ali mesmo até com medo. Eu falei, algo tremendo aconteceu. E eu me levantei, me sentei diante assim da penteadeira, e eu acendi a luz. Quando eu acendi, eu olhei atrás de mim, estava um anjo. Um anjo estava atrás de mim, irmãos. E aquele anjo disse, não vira para trás. Eu vi aquele anjo só da metade para baixo, para cima não. E aquele anjo disse, eu sou de uma hierarquia elevada, quer dizer, deveria ser um querubim, um serafim, algo assim. E ele disse, eu fui enviado como príncipe do exército do Senhor. E ele disse, fui eu que fiz esta obra no teu corpo durante estas horas. E durante 1 ano, você não poderá tomar sol, porque a tua pele estará como de uma criança recém-nascida. E todos os teus órgãos que estavam destruídos, pela ordem do Altíssimo eu restaurei. Irmãos, quando eu olhei no espelho, Deus tinha trocado a minha pele, desde a cabeça à planta dos meus pés. Irmãos, quando eu me apresentei diante dos médicos, a medicina, em vez de se curvar e dizer realmente o Deus desses crentes é o maior, sabe qual foi a desculpa que eles falaram? Foi uma reação do seu organismo espontâneo que fez isto. Será que algum organismo tem poder para trocar a pele de um ser humano, irmãos? Mas o Senhor disse, eu poderia tirar toda a marca do teu corpo, mas eu não vou tirar, eu vou deixar muitas, para que você se lembre todos os dias da sua vida o que eu fiz em ti. E quando eu olhei no espelho, irmãos, até hoje a minha pele é muito fina, mas muito fina. Quando eu vou no médico, qualquer coisa que eles olham, eles não acreditam de tão fina que é. E o Senhor falou, eu fiz a minha obra. E aquela noite, quando eu subi no púlpito, aquele rapaz que tinha ido lá na segunda-feira, ele não acreditou que era eu, porque na segunda-feira ele viu um Ezequiel deformado, mas no sábado ele viu um Ezequiel liberto por completo. Ele viu, sabe? E quando eu voltei aquela noite para encerrar, e vou fazer uma oração para Jesus libertar a sua enfermidade, o Senhor falou, não vai dormir, se dobra diante da tua cama, porque agora tu vai ouvir a minha voz. O Senhor falou, está vendo esta bola de fogo em cima de você? Eu estou dentro dela. Você vai ouvir a minha voz como tem ouvido. E você de joelhos dobrados, você vai responder com teus lábios. Mas se a resposta não sair de dentro do teu coração, você voltará para aquele lugar novamente. Aí é hora, irmãos, de você começar a descer. Aí é hora de você começar a virar borracha, sabe? Você não tem mais osso, não tem nada. Você não quer saber se você está se dobrando no barro, se a tua boca está entrando no meio do barro, porque é Deus que está falando, é o dono da vida. E o Senhor disse para mim, olha diante de ti. Eu olhei e eu vi uma palavra aberta, era a Bíblia, estava aberta. Aí o Senhor falou, está vendo esta palavra? Eu disse que passa os céus e a terra,
mas esta palavra diante de ti não passa. O Senhor falou, eu sou o mesmo Deus, que eu abri os olhos do cego e levantei paralíticos e continuo mesmo. O Senhor falou, meu povo sim está mudando, mas eu sou um Deus que em mim não há sombra de variação. Eu não sou um Deus que volto para trás, e o que eu disse está dito, e eu sou um Deus que não me arrependo daquilo que dou para o meu povo. Mas o meu povo me pede tanto e não me dá nada em troca, só dá a murmuração, só dá a reclamação, e muitas vezes querem, mas não querem renunciar o pecado. E o Senhor falou, agora me responda, você não queria o mundo, o que foi que o mundo te deu? Você brincou com o meu nome, o que é que aconteceu ao brincar com o meu nome? O Senhor falou, esta palavra que está diante de ti, foi colocado na balança e em falta você foi achado. E o Senhor falou, você não viu dezenas de leprosos morrer ali? Sabe por que morreram? Porque não existia uma mãe e um povo que estava clamando a mim por eles, mas as suas mães e os seus pais estavam clamando nos terreiros de macumba e nas esquinas e diante da idolatria, por deuses que não podem responder. Por isso vão morrer, porque eles não querem a mim, eles querem a idolatria, eles querem ao Deus que não pode acusar dos seus pecados, que não pode mostrar a sua miséria, que não pode dizer o porquê está assim. Sabia disto? E o que acontece, irmãos? Fica em pé, igreja, fica todos em pé. Sabe o que acontece também nesta cidade de Brasília? O que está acontecendo aqui neste lugar é uma guerra espiritual tão grande aqui. E sabe o que está acontecendo? Crentes não falta. O que está faltando é o poder de Deus na vida de muitos crentes. Sabe, o que está faltando é o poder de Deus na vida de muitos deputados que carregam o nome de crentes, mas no entanto são mais feiticeiros do que aqueles que estão no terreiro de macumba. Sabe por que as decisões econômicas deste governo em Brasília dá tudo errado? Porque para abrir as portas para um pastor pregar é a coisa mais difícil, mas para ir no Vale do Amanhecer, para trazer macumbeiros da Bahia, as portas daquele congresso estão abertas, e as portas ali daquele tribunal de justiça e daqueles ministérios estão abertas. E a verdade, sabe o que é? Você chega naqueles gabinetes, cadê uma Bíblia aberta? Mas aí você vê a marca da nova era em tudo quanto é lugar. Você vê cartomantes, você vê eles buscando horóscopo, você vê tanta coisa, mas ao Deus desta Bíblia, eles não se curvam para dizer, ó Deus, estamos perdidos, estamos sem direção, porque estamos em trevas. É noite de você crer no poder desta palavra, porque não serviu a mim o Senhor dos céus e da terra. E aí você fala, mas que Deus é este? Esse Deus é injusto. Mas você vai ver a quem eles têm clamado. Eles têm clamado aos deuses estranhos, que são demônios, e muitas vezes eles nem sabem que são demônios, e não existe alguém lá para pregar este Jesus de verdade muitas vezes. E aí vem a miséria, vem a fome e vem a desgraça, porque esta palavra é que purifica e santifica o nome do Deus Altíssimo. Amém? Eu quero pedir, pastor, me perdoa pelo horário que passou, mas não tinha jeito, irmãos. Amém? Pastor agora vai orar. Senhor Jesus,
Estamos diante da tua gloriosa presença nesta hora. Agradecido, Senhor, pela grande e maravilhosa obra que fizestes. E eu peço a ti, Senhor, agora, meu Deus, completa a obra na vida dessas pessoas, dando, Senhor, aleluia, salvação para as suas almas, o perdão para os seus pecados, a libertação do vício, a libertação da idolatria, a libertação de toda obra maligna. Aleluia, glória a Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito nessa noite. Quantos irmãos podem glorificar a Deus nessa noite? Graças a Deus. E fomos muito edificados nessa noite. Creio que Deus falou com cada um de nós aqui, né? Nós queremos agradecer em nome de Jesus todos os irmãos que aqui estiveram, de outras congregações, de outras igrejas, que o Senhor recompense. E queremos também agradecer o irmão evangelista, irmão Ezequiel, que Deus abençoe sua equipe, né? Que o Senhor abençoe e recompense. Vamos então ficarmos de pé e orar a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos nesta hora pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo quanto o Senhor tem realizado aqui no nosso meio nesta noite. Te damos graças, Senhor, por tudo. Ó Deus vivo, a obra é tua, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Toda honra e toda glória seja dada a ti, meu Senhor. Senhor, leva-nos em paz desta noite para os nossos lares e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga para o seu irmão aí.